Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. E você que ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Você que já é inscrito e tem acompanhado a gente aqui, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos e acione o sininho para que você possa receber notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Geralmente a gente coloca o vídeo de final de semana, entre sábado e domingo, geralmente no sábado, mas é sempre bom acionar o sininho para que toda vez que tiver vídeo novo aqui você não perca nenhum estudo. E nos siga também lá no Facebook, nós estamos com uma página no Face, Facebook/Profecias Atuais, você vai nos encontrar lá vai ter mais artigos, mais material para você se aprofundar nas profecias de Daniel e Apocalipse. Tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar a igreja de Pérgamo. Estamos nessa jornada das 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse. Nós já fizemos a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna no vídeo anterior. E hoje nós vamos fazer só a igreja de Pérgamo. E nós vamos fazer a igreja de Pérgamo em duas partes. E vocês vão entender por que a gente vai precisar fazer esse vídeo em duas partes. Porque é uma igreja, um período da igreja muito importante na história do cristianismo. Então, feche os seus olhos, vamos começar orando a Deus, se você puder. Ou fique em atitude de oração, caso você não possa fechar os olhos, mas eleve seus pensamentos a Deus nesse momento. Pai bendito, te louvamos por mais uma vez, Senhor, nos ajudar aqui nos estudos das profecias, como tem ajudado em todos esses tempos. Nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e pedimos que o Seu Espírito Santo esteja conosco mais uma vez, sendo o nosso professor, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como nós dissemos, as 7 cartas das 7 igrejas representam 7 períodos do cristianismo através da história. São 7 períodos da igreja cristã. Nós vimos que a igreja de Éfeso vai do ano 31 até o ano 100, a igreja de Esmirna do ano 100 até o ano 313. E a igreja de Pérgamo vai do ano 313 ao ano 538. E esse período é um período muito importante e muito complicado para a igreja. Porque nesse período é quando começa a se acontecer várias mudanças com relação à parte doutrinária da igreja. Você acompanhou o vídeo anterior, vocês viram que até aí, apesar da igreja ter problemas, mas a doutrina da igreja ainda era pura. Não que não fosse pregado heresias nesse período. Você vai ver nas próprias cartas de Paulo que tinha algumas pessoas que estavam tentando levar heresias para a igreja, mas elas não entravam, não faziam parte do conjunto doutrinário da igreja. A partir dessa data, 313, a igreja começa a ter uma mudada nessa questão. E é por isso que nós vamos fazer a carta de Pérgamo em duas partes. A primeira parte, que vai ser hoje, nós vamos ver só a parte histórica. E vamos aplicar o texto da carta de Pérgamo, de Apocalipse, capítulo 2, ao momento histórico que ela estava vivendo. Tanto da época, quanto desse período de 313 a 538. E no próximo vídeo nós vamos abordar a parte doutrinária. Por quê? Porque a gente vai falar de um período em que se entrou heresias dentro da igreja. Talvez essas heresias sejam doutrinas que a sua igreja professa. Talvez a igreja que você frequenta, talvez a igreja que você já é membro, ou a igreja que você já frequentou, talvez ainda tenha esse tipo de doutrina que entrou nesse período da igreja, fazendo parte, do conjunto de ensinamentos que é dado na denominação que você frequenta. Por isso que nós vamos fazer esses 2 vídeos, para que não fique sombra de dúvida, para que fique tudo claro, para que a gente possa realmente entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Lembrando que nós não somos o dono da verdade, mas também nós não podemos deixar de abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler o que a Bíblia fala a respeito de alguns assuntos que entraram nessa época. Como nós vimos, esse período é o período que a igreja começa a ter uma apostasia. Jesus se apresenta para essa igreja de uma maneira curiosa.
lá no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 12, ele fala: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós já vimos no segundo vídeo dessa série de Apocalipse que espada simboliza a palavra de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 4 e Efésios capítulo 6. A espada, quando aparece em profecia, simboliza a palavra de Deus. Então, se Jesus está se apresentando para essa igreja como aquele que tem a espada de 2 gumes, ele está se apresentando como aquele que tem a palavra de Deus. Significa que essa igreja está começando a se desviar da palavra de Deus. É um período que começa a apostasia, começa a se entrar heresias na igreja. Mas isso não significa que toda a igreja concorda com isso. Porque no verso seguinte, no verso 3, ele fala: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele fala assim: ainda tem gente aí que é fiel a mim, e ele simboliza isso na figura de Antipas. Antipas, diz a tradição cristã, que realmente esse homem existiu e foi um homem que se negou a abandonar a sua fé, e por isso ele foi cozido vivo dentro de um bronze, dentro de um touro de bronze, né? No período ainda da igreja cristã na época de João, lá no final do primeiro século. Então esse Antipas simboliza aqueles cristãos que ficaram firmes na palavra de Deus, apesar da apostasia ter começado a acontecer. E aí ele fala assim: conheço o lugar que habitas, que é onde está o trono de Satanás. Para a gente entender isso daqui, a gente precisa voltar na história e ver o contexto de toda essa igreja. Bom, na época de João, a cidade de Pérgamo era uma cidade muito importante. Ela era a capital da Ásia Menor no Império Romano. O Império Romano tinha sua capital, que era em Roma, no Ocidente, e na Ásia Menor a capital era Pérgamo. Era uma cidade muito importante, uma cidade muito rica, tinha uma biblioteca com vários livros. Aliás, o nome pergaminho vem da cidade de Pérgamo, porque eles que desenvolveram essa tecnologia de escrever em pergaminhos. Antes era tudo feito em papiro, só que aí naquele período o Egito fez uma greve de papiros, não estava mais distribuindo papiros para o resto do mundo, e eles desenvolveram pergaminhos que eram rolos escritos em couros de animais, né? A cidade de Pérgamo também tem uma característica, que ela foi a primeira cidade do Império a adotar o culto ao imperador. Lembra que a gente falou que na época de João tinha um tal de Domitiano, em que ele se declarou divino, ele se auto-intitulou Deus, e começou a obrigar que os cidadãos romanos praticassem o culto ao imperador. A cidade de Pérgamo foi a primeira cidade que adotou essa prática de fazer culto e fazer sacrifícios ao imperador. Isso aqui é muito importante a gente entender. E teve cristãos que não aceitaram fazer esse culto ao imperador, e por isso eles foram perseguidos. Aqui está mais uma vez a gente falando dessa figura do Antipas, que continuaram fiéis mesmo vivendo numa cidade em que Jesus fala que é o trono de Satanás. Mas tem uma outra explicação também simbólica, o porquê que se aplica ao trono de Satanás. E para isso a gente precisa entender agora o contexto que vai do período 313 a 538. Por que 313? Bom, começou-se uma perseguição muito forte à igreja a partir do ano 303. Isso nós já vimos no estudo da igreja de Esmirna, que o imperador Diocleciano decretou que o cristianismo era crime. Ele criminalizou a fé cristã. E aí aconteceu muitas tragédias na vida dos cristãos. Seus bens eram confiscados, eles eram perseguidos, eram queimados, eram crucificados, eram esfolados. E mesmo depois da morte de Diocleciano, em 305, isso continuou.
subiu ao poder um homem chamado Constantino, se tornou o imperador romano. Mas ele tinha outras coisas para fazer e não se ligou muito nesse negócio de perseguição, não deu muita atenção. Apesar que diz a tradição cristã que a mãe dele era cristã, né? Mas ele foi resolver outras coisas com relação ao império. Aliás, ele era o imperador, né? Por causa disso. E aí diz que no ano 312, vai precisamente em outubro, ele estava indo para uma batalha contra um tal de Magêncio, que era um que estava tentando subir ao poder também nesse período. E uma noite antes de ir para a batalha, diz que ele sonha, alguns escritos falam que ele sonha, outros escritos falam que ele teve uma visão, e ele diz que ele vê uma cruz. E ele ouve uma voz falando, in hoc signos vinci, que significa, sob esse signo vencerás. E aí diz que no dia seguinte, logo de manhã, ele já acorda e manda pintar cruzes em todos os escudos dos seus soldados. E sabe-se lá se é verdade ou não, se foi por intervenção divina ou não, ele ganha a batalha. Ele vence a batalha e ele volta para Roma vencedor. Isso em outubro de 2012. No ano seguinte, ele dá um decreto legalizando os cristãos e diz ao Eusébio de Cesareia, que é um bispo dessa época, que ele se converte ao cristianismo. Porém, a gente vai ver que essa conversão foi um pouquinho complicada, porque alguns escritos dizem que até os últimos dias da vida de Constantino ele ainda sacrificava a Zeus, né? E diz que ele foi batizado pouco próximo da sua morte, né? E nesse decreto de Constantino, ele diz o seguinte: decreto, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observais outro sim que, também todos os demais terão garantias à livre e irrestrita prática de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que assegura a cada cidadão a liberdade de culto segundo sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Outros sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares e seus cultos, é-nos grato ordenar pela presente que todos os que compraram esses locais os restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. Então ele não só descriminaliza o cristianismo do império, mas ele começa a beneficiar a igreja com bens materiais. Ele restitui a igreja de tudo aquilo que ela tinha perdido, os cristãos, das suas posses, e ele também começa a beneficiar, dando terras, dando prédios, dando posses para os cristãos. E isso era relacionado diretamente com o bispo de Roma, porque era o bispo da cidade em que ele morava, e também se na época tinha a tradição de um bispo que era líder da igreja que tinha maior número de membros, era um bispo mais respeitado que os outros. Então os outros bispos às vezes iam até pedir conselhos para o bispo de Roma, porque era a igreja que tinha o maior número de membros, porque era a maior cidade da época. Então ele começou a ter muito contato com o bispo de Roma, a ponto de a sede do cristianismo passar a ser em Roma. A sede do cristianismo começou em Jerusalém, depois ela teve uma sede gentílica lá em Antioquia, e agora a sede do cristianismo passa a ser em Roma. Só que em Esmirna fala que o diabo estaria para lançar vocês na prisão e passar pela morte durante 10 dias. Então nós vimos que o Império Romano está sendo instrumento de Satanás. Por isso que ele fala que eu sei o lugar onde habitas, porque nesse período a igreja começa a habitar no trono de Satanás, que era um símbolo, né, do Império Romano. A igreja passa agora a ter sede em Roma. E Constantino começa a beneficiar a igreja. Agora você imagina se você está sendo perseguido por 10 anos. Você já teve parentes mortos, irmãos mortos, família morta por causa da sua fé, e de repente sobe
ao poder um imperador que se declara cristão e começa a ajudar a sua religião. Todos os cristãos ficaram felizes e, muito provavelmente, muitos disseram que isso tinha a mão de Deus. O problema é que isso começou a custar caro para a igreja, porque Constantino, apesar dele ter dito que tinha se convertido ao cristianismo, mas ele não perdeu alguns costumes pagãos. Ele gostaria de continuar tendo algumas práticas dos ritos pagãos que ele tinha antes. Só que a igreja não concordava. Mas aí ele começa a meio que subornar os bispos, principalmente o bispo de Roma. E aí a gente entende o próximo verso, que é o verso 14, quando ele fala: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Quem foi Balaão? Se você for lá para o Antigo Testamento, no livro de Números, a partir do capítulo 22 até o capítulo 24, você vai ver a história desse homem. Esse homem era um profeta. E diz a história que o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto do Egito, e eles estavam andando pelo deserto e eles precisavam passar por um território desse rei Balaque, que eram as terras de Moabe. O rei Balaque ficou com medo do povo de Israel porque era muito numeroso e ele também já tinha ouvido falar o que Deus de Israel tinha feito com os seus inimigos. Então ele procura Balaão, esse profeta, e dá dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Só que acontece que toda vez que Balaão vai tentar amaldiçoar, ele não consegue e só sai bênçãos da boca dele. Só que Balaão não queria perder esse dinheiro. Então o que ele faz para Balaque? Ele fala para Balaque que um jeito de destruir esse povo era fazer com que eles praticassem os mesmos costumes que o povo pagão fazia, que era através da idolatria. E ele faz isso através das mulheres moabitas. Se for lá em Números capítulo 31, você vai ver que no verso 15 diz que: disse-lhe Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então Balaão ensinou as mulheres a seduzir os homens de Israel para que eles praticassem idolatria. Isso é um símbolo do que está acontecendo nesse período da igreja de Pérgamo. Quando Constantino sobe ao poder, ele queria continuar com algumas práticas pagãs, continuar com alguns costumes, só que ele queria que a igreja desse aval para esses costumes, porque agora ele era cristão, e a igreja não concordava, mas a igreja estava num impasse. Se a igreja não concorda, corre-se o risco de perder o seu benfeitor e a perseguição voltar. Se a igreja concorda, ela estaria apostatando da sua fé. E aí, quando começou a entrar bens materiais, dinheiro na jogada, a igreja meio que passou o pano, fez vista grossa e deixou que essas heresias começassem a ser praticadas. E com o tempo eles começaram a aceitar essas heresias dentro da igreja, ao ponto de começar a ser reconhecida em concílios. Aliás, Constantino patrocina o primeiro concílio da igreja depois de Jerusalém. A igreja tinha tido um concílio, que é quando se reúnem todos os líderes para se debater uma causa ou uma doutrina. Isso aconteceu lá em Atos capítulo 15, no primeiro concílio de Jerusalém. E depois de 300 anos, Constantino patrocina o concílio de Nicéia em 325. Ele preside o concílio. Então aí a gente já começa a ter uma amálgama. Já começou a ter o casamento entre igreja e Estado. E devagarzinho a igreja começa a passar pela mudança de ser igreja junto com o Estado. Isso aí é uma das piores coisas que pode acontecer tanto para a igreja quanto para o Estado. E depois da morte de Constantino subiu outros imperadores, e quando chegou no ano 380, o imperador Teodósio I reconhece
a igreja cristã como igreja oficial, religião oficial do Império Romano. Ele deu um decreto que é chamado o Edito de Tessalônica, falando que Teodósio Augusto ao povo da cidade, Teodósio Augusto ao povo da cidade. Queremos que todos os povos governados pela administração da nossa clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como a pregou ele próprio, e que é evidente que professam o pontífice Dámaso e o bispo de Alexandria, Pedro, homem de santidade apostólica. Isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina evangélica, cremos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob o conceito de igual majestade e da piedosa trindade. Ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos que sigam esta norma, e enquanto os demais os julgamos dementes e loucos, outros quais pesará a infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão o nome de igreja e serão objeto primeiro da vingança divina e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa que adotaremos seguindo a vontade celestial. Dado o terceiro dia das calêndulas de março de Tessalônica, no quinto consulado de Graciano Augusto e primeiro de Teodósio Augusto. Então agora a igreja cristã passa a ser religião oficial do império, sendo que aquele que não aceitasse seria acusado de herege, e dizendo que agora, por força do Estado, iriam perseguir essas pessoas que não aceitassem a religião cristã, que é, infelizmente, um absurdo. Que aí quando começa a ter realmente apostasia, que agora você tem um poder político religioso liderado pelo bispo de Roma, porque o bispo de Roma era o mais proeminente de todos os bispos e é o que estava recebendo mais posses do imperador romano. E isso também tem problemas com relação à hierarquia da igreja. Lembra que a gente falou da doutrina dos nicolaítas, que era o gnosticismo, mas também o clero? Ele fala isso na carta. Jesus fala assim, outros sim também, isso no capítulo 2, verso 15. Outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Lembra da igreja de Éfeso, que não aceitou a doutrina dos nicolaítas? Aqui ela é aceita. A questão do gnosticismo, que é a dualidade entre matéria e espírito, nós vamos conversar no próximo vídeo, mas aqui já entra o clero. A igreja passa a ter líderes espirituais e esses líderes espirituais começam a ser chamados de papas. Não são mais os anciões, os presbíteros ou os bispos líderes da igreja. Agora existe o papa, que é o líder maior da igreja. E a igreja até então, que era chamada a igreja católica, católica de universal, apostólica, porque recebeu os ensinos dos apóstolos, agora ela é igreja católica apostólica romana, porque ela é a religião oficial do Estado. E aí no capítulo 2, no verso 16, Jesus faz um apelo para essa igreja. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti, sem demora contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Mais uma vez Jesus falando que eles precisam voltar para a palavra de Deus, que eles estão se desviando da palavra de Deus, que nunca foi propósito divino que a igreja se unisse com o poder secular, com o poder do Estado. Os dois próximos versos nós vamos deixar para o próximo vídeo, porque tem a ver com doutrina, quando ele fala do maná escondido, e isso é muito importante para a gente entender. Então no próximo vídeo nós vamos aprender quais foram essas heresias que entraram na igreja através desses concílios, através desse suborno que houve com relação aos líderes da igreja, tratando como a doutrina de Balaão, que nós vimos, e nós vamos aprender mais sobre como que chegou nessa data de 538. Nós não vimos que a igreja vai de 313, esse período de Pérgamo, até 538. 313 é o ano que Constantino dá liberdade para os cristãos. E nós vamos aprender por que nós chegamos na data de 538, que aí é quando começa o período da igreja de Tiatira. Que você possa estar conosco aqui no próximo vídeo, um vídeo muito importante. Eu espero a sua presença aqui.
Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, dê um like, nos ajude a divulgar essa mensagem. Acione o sininho para que quando tiver o próximo vídeo você receba a notificação e esteja aqui conosco mais uma vez aprendendo da palavra de Deus. Que a paz de Cristo esteja contigo, Deus abençoe e até uma próxima.